Decisão tomada, planejamento traçado, muito trabalho para Admar Lopes e toda a concentração da equipe vascaína para o próximo confronto contra o Juventude. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira, chegando com tudo e claro, você aí do outro lado ficará informado sobre tudo o que acontece no Gigante da Colina. O Vasco que vence o Santos, empolga o seu torcedor e claro, a gente aqui na maior humildade pede para você correr ali embaixo, se gostou da vitória contra o Santos, deixar o seu like e claro, estamos quase chegando à meta de 100 mil inscritos, então corre aqui, você ainda que não está inscrito no nosso canal, no canal do Torcedor Vascaíno, corre aqui embaixo, clique no botão inscreva-se. Nesse momento, você estará fazendo parte dessa grande família de notícias do Vasco pela manhã, à tarde e também à noite. Teve o vídeo hoje pela manhã, hein? Você correu lá? Já foi lá deixar sua opinião? Não? Então após esse vídeo aqui você dá uma passadinha lá, porque tem vários assuntos pra gente discutir. E nesse vídeo também vamos falar bastante sobre Vasco. Bom, antes de começar, todas as informações eu sempre deixo um benefício para você. E dessa vez eu vou deixar uma dica muito importante. A Estrela Bet quer dobrar o seu primeiro depósito. Corre aqui, primeiro comentário fixado. Sai dessa plataforma que não te dá nada e corre para a Estrela Bet. E por que eu estou dizendo isso? A Estrela Bet oferece para você vários prêmios. 1. Camisetas do Vasco do basquete, porque a Estrela Bet é patrocinadora master do basquete. 2. Tá junto ao Vasco em todos os momentos. Tá lá também no futsal. Quer te dar prêmios exclusivos, copos, chaveiros e muito mais. Você tá nessa plataforma aí que não te dá nada, pelo amor de Deus, Corre para a Estrela Bet, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos no dia de hoje, solta a vinheta, bora pro vídeo. Decisão tomada, muito trabalho para Admar Lopes, planejamento traçado e concentração para a próxima partida contra o Juventude. Vamos falar também sobre mercado da bola e agitação no atual elenco. Vamos comentar também sobre os últimos assuntos e campeonato brasileiro. Então antes, a gente pede para você humildemente aqui no início desse vídeo deixar o seu like porque ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado aqui pelo seu like. Vamos começar falando aqui sobre o planejamento do Vasco para essa semana, A programação semanal do Vasco. Segunda-feira, hoje treino apenas à tarde no CT Moacir Barbosa. Amanhã o treino é pela manhã e o Vasco já viaja à tarde para Caxias do Sul. Então aguardem amanhã o Vasco chegando lá na Serra Gaúcha. Na quarta-feira, o Vasco tem a rodada do Campeonato Brasileiro, que é uma rodada atrasada. Encara o Juventude no Alfredo Jaconi às 19 horas. Na quinta, volta para o Rio de Janeiro. Vai dormir lá em Caxias do Sul. Volta para o Rio de Janeiro na quinta-feira, onde o elenco ganha a folga durante o dia inteiro por conta da viagem. Na sexta-feira, treino no CT Moacir Barbosa pela manhã. O elenco Cruz Maltino estará treinando para o Campeonato Brasileiro, que no sábado, mais um treino pela manhã para a preparação final para o jogo no domingo contra o Corinthians, às 4 da tarde, em São Januário. Esse é o planejamento do Vasco para essa semana, muito concentrado. Agora é Juventude e Corinthians, Juventude jogo atrasado e o Corinthians posteriormente no final de semana no Caldeirão. Bom, só para lembrar, o Vasco encara na quarta o Juventude, no domingo o Corinthians, depois na próxima quarta, dia 27, Copa do Brasil contra o Botafogo, jogo decisivo, São Januário. Então é muito importante que o Vasco faça resultado contra o Juventude e também contra o Corinthians para chegar com moral contra o Botafogo, que perdeu para o Palmeiras ontem, E claro, depois da quarta, no domingo, dia 31 de agosto, o Vasco vai à Ilha do Retiro encarar o Lanterna Sport. Então pode ser uma sequência interessantíssima de vitórias, Será que viramos a chave? Tomara, Tomara que sim. E depois o Vasco encara o Ceará no Campeonato Brasileiro, a data e o horário ainda não definidos, Mas só para a gente ter uma ideia aqui de toda essa movimentação, o Vasco já tem, um perfil traçado de vitórias para os próximos jogos. Bom, torcer agora para o técnico Fernando Diniz manter essa equipe no mesmo ritmo agora
na próxima quarta-feira. Aí tem a discussão sobre Pablo Verratti titular, Pablo Verratti reserva, é óbvio que eu vou querer saber a sua opinião daqui a pouquinho. Mas olha só, decisão tomada pode frustrar o Vasco. Rapaz, situação envolvendo Carlos Cuesta pode ter um desfecho negativo para o Vasco. A informação vem lá da Turquia, que mesmo com a presença do diretor executivo Admar Lopes, Carlos Cuesta teria se inclinado à proposta do Spartak Moscou. E aí o Vasco ficaria sem a contratação do zagueiro colombiano de 1,79 m de altura, que atua também pela seleção colombiana. O jogador está em baixa no Galatasaray de saída, e a informação é que mesmo com a presença do Admar, não será possível a contratação com o Vasco, que o jogador teria se inclinado para permanecer no velho continente. E observando todo o cenário do jogador, a gente sabe que a proximidade com a seleção colombiana hoje é prioridade, já que a Copa do Mundo de 2026 bate na porta e todos os jogadores, do futebol sul-americano começam a querer aparecer, principalmente na América do Sul. Então, dificilmente o Vasco sairia vencido. A gente tinha muito otimismo com essa vinda, do Carlos Cuesta para uma aproximação maior da sua seleção, para um mercado maior, uma vitrine maior do que propriamente o futebol russo. Mas a informação é que o Carlos Cuesta ainda não acertou, mas se inclinou à proposta do Spartak Moscou da Rússia. Será que o Admar Lopes tem um plano B? A gente falou aqui em Chancel Mbemba, falamos aqui em outros jogadores que estariam no radar do diretor executivo Admar Lopes. Bom, situação grave, porque o Vasco precisa desse zagueiro, principalmente pelo lado direito. Observando bem o mercado, o Vasco também tem algumas coisas para resolver internamente. A renovação de contrato de Jair está travada, nenhuma conversa no momento. O jogador falou isso na zona mista e também pode virar problema para o Cruz Maltino no decorrer desse andamento de composição de elenco, O jogador que tem um salário considerado alto pela diretoria, quase foi negociado nesse meio do ano, mas o técnico Fernando Diniz bancou o volante Jair, que permaneceu e hoje é titular da equipe comandada pelo treinador. Um jogador com uma excelente saída de bola, com passes muito importantes. Acredito muito que o técnico Fernando Diniz não abriria a mão do Jair nesse momento da temporada e caso permaneça num trabalho a longo prazo, num trabalho de uma metodologia, de uma ideologia aplicada, o Fernando Diniz com certeza vai pedir a permanência do volante Jair. É um volante raro, no futebol brasileiro, um volante que joga com a bola nos pés, que consegue quebrar a linha de passe, consegue também avançar para a intermediária do adversário, pisa muitas das vezes dentro da área do adversário. Nesse Vasco que vem utilizando-se muito dos laterais, acaba que ele fica um pouco mais retraído, mas é um jogador muito interessante, Outra situação também de um jogador que entrou na partida ontem contra o Santos é a renovação contratual de Puma Rodrigues, Também com contrato até o final da temporada. Interessa o Nacional do Uruguai, clube do seu coração, lá no Uruguai, no final dessa temporada, para não precisar pagar nada ao Vasco, e outros clubes também observam, a questão contratual do Puma Rodrigues, que também tem que ser levada em consideração no Vasco. Bom, eu queria, obviamente, saber a sua opinião acerca de todos esses assuntos, contratações, renovações, Admar Lopes na Europa, Fernando Diniz, dor de cabeça, Pablo Verratti, é muita coisa para a gente trocar essa ideia. E não esqueça, deixe seu like para dar aquela moral. Daqui a pouco eu tô voltando, com muito mais informações e você não perde nada, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Não esqueça, deixar o seu like para dar aquela moral e, claro, permanecer com a gente aqui em todos os perfis, beleza? Um abraço!